Deus bendito, Deus eterno, glorioso, nós te damos graças, Senhor, por esta hora, este momento, ó Deus, esse dia lindo que o Senhor criou, em que nós aqui estamos, ó Deus, utilizando para dar ouvidos ao Teu Espírito, e a Escritura diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim, Deus, nós sentimos esta alegria, porque sabemos que aqui temos um encontro com o Senhor, e isto é para nós precioso, Deus, inigualável. Por isso, Senhor, que as nossas vidas correspondam à Tua expectativa, pois não viemos aqui para Te decepcionarmos, ó Deus, porquanto o Senhor jamais nos decepcionou, mas tem dado sempre do Seu melhor para conosco. Que nesta manhã nós aprendamos, ó Deus, a dar para Ti também o melhor, o que não tínhamos pensado. Possamos, ó Deus, nesta manhã entender que precisamos ultrapassar limites para a glorificação do Teu santo e glorioso nome. Por isso, Deus, nos dá a graça nesta manhã, nos abençoa, pois sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero convidar você para hoje nós meditarmos sobre Jeremias. Capítulo 1. Nós precisamos entender muito bem o que é a caminhada cristã. Porque quando você não tem entendimento de alguma coisa, você não tem fé. Se você tem dúvida, você não tem fé, você não age com convicção. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muita gente diz que tem fé porque é uma autossugestão. Ah, eu creio em Deus. Mas isso nunca adiantou de nada. Já teve pessoas dizendo, nós temos por pai Abraão, ou seja, eu creio em Deus. Quando na verdade Jesus olha e diz assim, não, vocês não têm nem por pai Abraão. O pai de vocês é o diabo. Os conceitos de vocês são totalmente contrários ao de Abraão. Vocês são assassinos, vocês não estão querendo me matar? Se fosse Abraão, ia querer me matar? Vocês têm por pai é o diabo. O diabo, sim, ele quer me matar desde que eu nasci. Então, o pai de vocês é o diabo. Mas dentro da cabeça daquele povo existia uma autossugestão. Nós temos por pai Abraão. Nós sempre fomos livres, nunca servimos a ninguém. O sumo sacerdote disse para um determinado homem que foi curado por Jesus, o sumo sacerdote disse, nós somos discípulos de Moisés. Ora, se fossem discípulos de Moisés, iam planejar o assassinato de Jesus Cristo? Um discípulo de Moisés planeja assassinato de alguém? Não planeja. Um discípulo de Jesus está cheio de ódio no coração? Não está. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos entender os detalhes da caminhada. Quando você entende os detalhes da caminhada, você sabe o que certamente sobrevirá sobre a tua vida. Você entende que há uma estrada, a estrada do Evangelho, a estrada da tua vida, e você sabe que nesta estrada certamente incidirão pontos que vão alcançar a sua vida. Ou seja, que pontos são esses? Ah, pastor, certamente tem um ponto chamado felicidade. Tem sim. Tem outro ponto chamado prosperidade. Tem sim. Mas é só isso? É aí que as pessoas encontram a queda. Quando elas não discernem que na caminhada do Evangelho existem muitos pontos e elas pensam que podem trilhar o Evangelho escolhendo os pontos que incidirão na sua vida.
Ah, eu estou buscando em Deus a prosperidade. Estou subindo o monte, estou escalando montanha, estou virando cambalhota, estou saltando do trampolim, eu estou jejuando, eu estou montando tenda lá no monte, eu estou descendo o vale, eu estou pegando a pedra do Jordão, a flor do deserto, eu estou visitando a pirâmide, é porque eu estou buscando em Deus a prosperidade. Mas o que acontece? A prosperidade é um ponto da caminhada do Evangelho? Certamente, como o ar que respiramos, é. Mas quantos pontos existem antes dela? É aí que as pessoas não prosseguem, porque ela tem um alvo. Não, eu sei que Jesus é o dono do ouro e da prata, ele é rico, ele abençoa, ele é isso, aquilo outro e muito mais. Eu sei que ele pode pegar e me dar e me abençoar, então eu vou pedir, porque ele disse, clama a mim, responder-te-ei, batei e abrir-se-vos-á. Eu vou ficar batendo. Cadê a porta da prosperidade? Está ali a porta. Vou fazer plantão diante dessa porta, eu vou bater com o pé, com a mão, com a cabeça, até a porta abrir. Mas a porta da prosperidade só se abre depois de você ter passado por outras portas. A porta da prosperidade não é uma porta que você tem acesso a ela. Ela é consequência de você ter entrado por outras portas. Você não tem acesso à porta da prosperidade. Você entra na primeira porta, quando você acha um corredor, tem a segunda porta, você acha outro corredor, tem a terceira porta, acha um corredor, tem outra quarta porta, até você chegar na porta da prosperidade ou outras portas, trilhando outros corredores dentro da estrada do Evangelho. É assim espiritualmente que as coisas acontecem. Ah, eu queria tanto ser curado por Jesus. Existe a cura por merecimento. Jesus, merecimento, olha que coisa, hein? E existe a cura por misericórdia. Um dos atributos de Deus não é ser misericordioso? Ele não exerce misericórdia? As misericórdias do Senhor não são a causa de nós não sermos consumidos? Tem muita gente que não baixou a sepultura, não é por merecimento não, e se confunde, hein? Muita gente que não baixou a sepultura por misericórdia, porque pela sua grande misericórdia, diz o Salmo, nós te louvamos pelas tuas grandes misericórdias. Muita gente foi curada já pelo Evangelho de Jesus Cristo, é por misericórdia, e outros por merecimento, porque Deus honra a sua palavra e quem nela se enquadra recebe dos frutos. Eu falei merecimento. Tem coisas que eu sou merecedor e eu posso chegar diante de Deus e dizer assim, Deus me dá. Porque eu trilhei, eu cumpri as tuas exigências. Ou será que não é assim? Tão certo como o ar que respiramos, é assim. Então, meu irmão, às vezes as pessoas não entendem essas portas que precisam ser trilhadas. Você não tem nem acesso a certas portas. Por exemplo, a isenção, eu falei isenção de enfermidade. Não ser parado por nada. Pode vir virose, tempestade, granito, terremoto, maremoto, tsunami, leptospirose, pode vir AIDS, pode vir essas coisas que vêm pelo ar aí. Tem um monte de coisa que vem pelo ar, esses vírus aí que as pessoas têm até medo de respirar. As bactérias, o H1N1 e não sei. Pode vir contaminação no frango, contaminação no boi, contaminação aonde for. Tu vai comer e vai ficar de pé. Pode vir um agrotóxico, pode vir o que vier, não vai te abater. Isenção das enfermidades? Bom, pelo menos olhando para o meu Senhor Jesus, olhando para Pedro e olhando para outros, verdadeiramente eu vejo que Ele é poderoso
para nos sustentar isentos de todo, absolutamente de todo mal. Então, mas para chegar nessa porta, para passar por essa porta, eu tenho uma série de outras portas na caminhada para poder atingir isso aí. E tem gente que nunca chegará aqui, ó. Nunca chegará aqui. Porque sequer entrou pela primeira porta do Evangelho. A primeira porta do Evangelho se chama humildade. Essa é a chave mestra que sai abrindo todas as portas. Tem gente que não passa nem na primeira. E eu vou te dizer mais uma vez, que eu não sei quantas vezes eu já disse isso. A humildade é a porta principal do Evangelho. Sem ela você não vai a lugar nenhum. Aconteceram algumas coisas nos últimos meses que eu fiquei em êxtase. Eu falei assim, caramba, como Deus é tremendo, verdadeiramente. Quem não tem humildade não consegue entrar no Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus criou um reino, Deus estabeleceu um reino, e nesse reino só habitará humildes. Quem não aprendeu a humildade não vai fazer parte do reino de Deus. Examina bem, vamos para aquele ladrão lá da cruz. Tu não reconhece a tua condição? Nós somos merecedores do nosso castigo. Reconhecer os seus erros é um degrau de humildade muito grande. Mas aquele ali mal nenhum fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Caramba, o que restava? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não restava mais nada. Se você estivesse no lugar de Jesus, o que você diria? Aquele homem devia ter matado alguém. Aquele homem devia ter feito horrores, porque ele foi preso e condenado à morte. Aquele homem devia ter feito horrores. E ele reconhece isso, que ele diz assim, nós somos merecedores do nosso castigo. Ele reconhece que ele é merecedor daquela cruz, a pior morte que o Império Romano inventou, a pior morte que a humanidade poderia inventar é aquela. O camarada vai morrendo aos poucos, cravado ali, sabendo que não vai escapar. Uma morte não só de dor, mas de agonia, na expectativa de se livrar das dores, que alguém apareça, e ele sabe que ninguém vai aparecer. Os que estão lá embaixo da cruz estão só olhando para cima, esperando a hora dele morrer. Se não morrer, eles vão vir com um martelo e vão quebrar as pernas, para que ele fique pendurado e o pulmão comprima e ele morra asfixiado. Imagina uma situação dessa. E o homem reconhece, eu sou culpado. Nós somos merecedores disso aí. Mas esse aí não fez mal nenhum. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que reino? Quem está vendo algum reino? Aquele homem triturado naquela cruz tem reino? Aquele homem é um rei? Para reconhecer o valor das pessoas sem que elas tenham aparência, tem que ter muita humildade. Para você olhar para um riquinho de terno e gravata e olhar para um mendigo e valorizá-los igualmente como um ser humano, tem que ter muita humildade. Tem muita gente aí, meu irmão, que chega para os de terno e gravata. Pois não, doutor, o que o senhor deseja? Aparece o mendigo, o que tu quer aqui, cara? Se você trata com respeito um ser humano, tens a obrigação de tratar todos. Pelo menos é isso que Jesus faria. Ao contrário, não foi os simples e os humildes que ele chamou de hipócritas, não, hein? Foram os ricos. Foram os ricos que foram chamados de hipócritas. Então, meu irmão, você precisa entender. Existe humildade nessa caminhada, existe angústia. Não estou aqui querendo botar uma ordem, não. Existe angústia, existe humilhação.
existe ansiedades. E você vai lembrar que existe muitas coisas mais, existe abandono. Abandono. Lembra de Jesus? Eli, Eli, lama sabachthani. A situação foi tão terrível que Jesus achou que o próprio Deus o tinha abandonado. Deus meu, por que tu me desamparaste? Eu não estou entendendo por que o Senhor me desamparou. Mas ele sentiu que ele foi abandonado. Nós sabemos muito bem, né? E Jesus, como homem ali, ele levou um impacto violento quando ele viu Deus o abandonar. Porque o pecado da humanidade estava sobre ele. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que sequer nos ouça as orações, né? Então, a caminhada, essa trilha do Evangelho, ela é muito profunda, muito poderosa. Agora, eu te garanto uma coisa, que não existe nada mais glorioso do que esta caminhada. O que nós precisamos é não nos importar com o preço a ser pago. Nós precisamos isso, não nos importar com o preço a ser pago. Eu quero convidar você então ao livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no verso 4, praticamente aí começa a caminhada, ou vai começar a caminhada de Jeremias, né? Jeremias 1,4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Irmão, nessa caminhada, usando aqui a vida do profeta Jeremias, nós vemos um chamado, mais para frente nós vamos ver vários sinais. Por que os sinais? Os sinais são para gerar a convicção do chamado. Sem essa convicção de forma muito violenta, você não vai adiante. Você vai ter dúvidas. Você vai se confundir. Por isso o próprio Deus se preocupa em dar sinais. Gideão pediu sinais. Ele precisava de convicção e ele pediu sinais. E Deus deu. Ele pediu 2, Deus deu 2. Se ele tivesse pedido mais, eu acredito que Deus teria dado mais. Até que eu não tenho dúvida, eu não tenho mais como negar. Isso aconteceu comigo. Deus me encheu de tantos sinais, chegou uma hora que eu disse assim: eu não tenho mais como negar. E as pessoas me perguntavam, e na época muita gente até invejosa, né? Mas tu vai fundar uma igreja, mais uma igreja? E eu dizia assim: eu te garanto uma coisa, meu amigo, se eu pudesse negar o meu chamado, eu negaria. O que menos eu quero é me meter com isso.
Eu disse isso várias vezes, mas eu não tinha como negar, e vieram angústias, e vieram aflições, e eu dizia assim: Deus, eu só mantenho essa igreja aberta, porque eu não tenho como negar o meu chamado. Se eu tivesse como negar, se eu desconfiasse, se eu conseguisse alguma dúvida, eu fecharia a igreja. Hoje, né, desde então, eu caminho com convicção, de forma que eu mesmo não posso negar. Agora, irmão, veja bem como Jeremias fala: a mim veio, pois, a palavra do Senhor. Irmão, não confunde. Veio o quê? A palavra do Senhor, tá? Não veio um pensamento, não confunda pensamentos com a palavra do Senhor. Não confunda sonhos. Eu tive um sonho, então Deus falou comigo. Esquece esse negócio de tive um sonho e Deus falou comigo. Quem foi que disse que a coisa funciona simplesmente assim? Um sonho, para ter sentido, tem que ter a sua revelação, ou seja, depois do sonho tem que vir a ti a palavra do Senhor. Os sonhos são meros sinais, não são a base sólida de uma caminhada, até mesmo porque já está provado que muitos de nós sonhamos coisas. A mesma cabeça que sonha e é uma revelação, é a mesma que muitas vezes sonha e não significa nada. Já não foi assim com todos nós? Então quantas vezes você já sonhou e não teve entendimento de absolutamente nada? Clamou, buscou, suplicou e não houve nada. A coisa tem que ser, meu irmão, muito convicta. Então Jeremias está dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. E Deus fala com ele, depois diz: e o Senhor me disse, não digas sou uma criança, no verso 7, porque a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Veja a qualidade. Jeremias aí poderia ser considerado uma espécie de sacerdócio, mas como isso está muito escondidinho, vamos tratar Jeremias somente como um profeta. Mas que ele era um sacerdote, era. Mas vamos deixar isso, já que está tão escondido, né? Vamos deixar isso aí, continuar escondido. Então, Jeremias, o profeta, o Senhor diz: aonde, né, eu te enviar, questão de lugar, e o que eu te mandar falar, tu falarás. Meu irmão, se alguém tem chamado e tem consciência do seu chamado, sabe aonde vai abrir a boca. Eu disse, onde vai falar, onde vai abrir a boca. Tem pessoas que não estão discernindo as coisas, estão querendo fazer, estão querendo obrigar Deus a fazer as coisas na sua vida. E nessa caminhada, se nós entrarmos por cada portinha direitinho, nós vamos chegar aonde Deus quer, porque é Ele que traça os corredores para a nossa vida. E nesse corredor ninguém tem como nos arrancar, ninguém tem como influenciar, é o corredor de Deus, só Deus opera nele. Eu posso parar, eu posso voltar, eu posso escapar porque eu tenho livre-arbítrio, mas mais ninguém influencia no corredor que Deus me colocou. Nem diabo, nem anjos, nem arcanjos, nem querubim, nem o mundo, nem o sistema, nada. Então Deus está dizendo para a gente, aonde eu te enviar? Irmão, essa qualidade de alguém que é chamado por Deus é algo preciosíssimo. Se é onde, então toma muito cuidado. Se você está querendo abrir a sua boca onde Deus não te mandou abrir. E outra coisa, se você está falando o que Deus não te mandou falar. São qualidades de uma caminhada. Aí ele diz, no verso 8, não temas diante deles.
porque eu sou contigo para te livrar. Quer dizer, não temas, não temas, significa que Jeremias com certeza vai temer. Eu sou contigo para te livrar. Então na caminhada virão temores e virão livramentos. Mas você tem que trilhar a caminhada. Observe os detalhes das coisas que nós estamos falando, que são concernentes a uma caminhada. Ou seja, você não vai trilhar uma estrada de flores, de sombra e água fresca. Não temas diante deles. Não temas diante deles significa que vão se levantar contra mim. Vão querer me intimidar. Mas com os sinais, com a confiança, eu permaneço e o livramento vem. O livramento vem não quer dizer que eu não vou passar por algumas coisas. Não, na estrada eu vou passar por algumas coisas. E o livramento será um detalhe de Deus no meio desta estrada. Mas Deus não vai me isentar de passar por muitas coisas. Jesus não trilhou uma via dolorosa, não carregou uma coroa de espinhos, não carregou a sua cruz, não foi chicoteado, esbofeteado, não foi crucificado, não foi jogado dentro de um túmulo. Depois, cadê o livramento de Deus? Teve livramento? Dependendo da visão de cada um, né? Além de não permanecer num túmulo, não permanecer no inferno, como cremos às vezes, ainda foi assentar-se no trono do Pai. Como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com Ele no seu trono. Todo aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Veja a caminhada, lembra disso, lembra da via dolorosa, lembra da coroa de espinhos. E Jesus ainda diz assim: a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Lembra disso. Muitos querem ser igual ao Senhor na prosperidade. Onde Jesus estava tinha abundância de comida. Muitos querem ser igual ao Senhor no poder, na glória, habitando no reino. Mas muitos não querem ser igual ao Senhor na humilhação, no pagar o preço, nas angústias. O nosso Senhor suou gotas de sangue, tamanha angústia, recorria aos seus discípulos e dizia assim: velem comigo, fica aqui, eu vou ali orar. Aí voltava, via eles dormindo. Por que Jesus ia e voltava toda hora? Porque a angústia dele é muito grande. Ele está lá orando, mas a angústia que ele está passando não deixa que a sua oração preencha. A angústia dele é muito grande, então ele precisa de um apoio visível. E ele volta aos seus discípulos: acordem, fiquem velando comigo, eu estou orando. E volta lá. Quando ele volta, lá estão eles dormindo de novo. Mas vocês não podem velar comigo nem uma hora? Eu estou precisando de vocês. Por quê? Porque na estrada do Evangelho tem essa angústia. Mas essa angústia, a semelhança do Senhor Jesus, não é o bastante para nos tirar da estrada, da caminhada. Porque Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Mas não foi extrema a angústia de Jesus? A ciência diz que aquelas gotas de sangue acontecem sim, mas quando a angústia da pessoa é extrema, que os vasos chegam ao ponto de dilatar, quer dizer, Jesus está dando exemplo de situações. Existem provas que, para nós que estamos fora delas, são pequenas, mas para aqueles que as estão vivendo, são provas muito grandes, muito terríveis. Então, o Senhor diz assim no verso 9: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos. Veja bem, o Senhor diz assim:
Eu ponho na tua boca, tu é o meu enviado, eu ponho na tua boca o quê? As minhas. As minhas, irmão. A caminhada, você tem que pronunciar as palavras que não são tuas, que te são emprestadas. Eu ponho na tua boca as minhas palavras. Eu vou te enviar, você fala. Tem gente por aí que está achando que tem uma posição em que pode falar o que quiser. Não pode. Se falar o que quiser, não faz parte, já saiu da estrada da caminhada do Evangelho. Porque na estrada do Evangelho, nós só podemos falar o que o Senhor nos dá a falar. Essa palavra vem a nós o tempo todo. Se nós falarmos como qualquer pessoa lá fora falaria, se nós criticarmos como qualquer critica, se nós censurarmos como qualquer um lá fora censura, se nós difamarmos como lá fora qualquer um difama, isso não é palavra do Senhor. Eu não estou no caminho, eu já saí dele. Eu tenho que seguir as palavras do Senhor, ou seja, se eu criticar tem que ser com a palavra do Senhor, que ele critica, fariseus, escribas, vocês são hipócritas. Se o Senhor me der a palavra para criticar, aí sim é a palavra dele, não é a minha, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Essa caminhada, irmão, não é tão fácil. Porque muita gente, às vezes, vê a coisa escrita na palavra. Ah, está escrito. Eu vou falar. Não, está escrito, mas aquela palavra que está escrito não é tua, é do Senhor, Ele não te deu. Não é porque você leu uma coisa no livro de Deus que Ele está te dando para você falar. E aí, quanta gente já caiu. Eu falo mesmo, está escrito. Está escrito. Não, está escrito é uma coisa, e você receber autorização para falar é muito diferente. Ah, se é diferente. Põe diferença nisso, meu irmão. Põe diferença nisso. Todo mundo sabe que o Silas Malafaia está corrompido, profanado, com a tal teologia da prosperidade, mergulhado na maçonaria, amigo de um monte de satanista, todo mundo sabe. Quando ele começou a cair, aqui dentro do ministério, Deus falou assim, leva um CD da mensagem tal para o Silas Malafaia, e vai você lá, eu no caso, aí você lá entrega. E eu falei assim, olha, mas por que eu? Estava gente saindo com CD, milhares de CDs, entregando para todo canto. Naquela época nós gravamos R$9.000 em CD e DVD, distribuímos Rio de Janeiro afora. Os membros da igreja estavam saindo com CD e DVD para tudo que foi canto. Era só passar lá e distribuir um ou meia dúzia na igreja dele. Ou botar lá na caixinha, como Deus falou direitinho, põe numa caixa, escreve assim, 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 põe para chegar na mão dele. Eu fiz daquele jeitinho, e a minha intenção era entregar na mão dele. Eu fui lá para entregar na mão do Silas, pois quando cheguei lá não consegui, e aconteceu exatamente como Deus tinha falado. Depois eu discerni, não era para eu entregar na mão, porque eu não ia ter acesso. Não é que eu não fosse ter acesso, os meus compromissos não iam me permitir ficar lá esperando a hora dele chegar. E eu questionei, por que eu tive que ir lá? E Deus falou claramente, por uma questão de nível espiritual. E Deus falou assim, você pode falar para ele, mas ninguém. O nível espiritual que ele está não permite que outro membro da igreja vá lá falar nada para ele. Ele engole. Ele engole, ele acaba, porque o nível espiritual dele é maior. Isso eu estou falando de coisa de 9 anos atrás. Tá? Hoje, na minha visão natural, eu diria, eu acho que qualquer um pode chegar lá e arrebentar com ele.
Mas naquela época, quando ele estava trilhando os primeiros degraus da queda, ninguém podia dizer nada para ele. Só eu. E Deus falou claramente, por causa do nível espiritual. Ora, mas todo mundo sabe que maçonaria é do diabo. Todo mundo sabe que alianças com os políticos é do diabo. Está na palavra. Está na palavra, mas você não foi autorizado para falar. A palavra não é tua, é de Deus. Você entende? Que você tem que receber autorização. Então isso faz parte da caminhada. A estrada do Evangelho, ela tem detalhes. Entendeu? Então, meu irmão, aqui está dizendo, eu ponho na tua boca as minhas palavras. Cuidado, se você estiver falando do que você pensa, do que você acha, meu irmão, pode se preparar, compra logo o teu caixão, porque teu fim se aproxima. Aí diz assim, olha, hoje eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para... O que está escrito aí? Para arrancar e derribar. Para que mais? Destruir e arruinar. Tem mais? Edificar e plantar. Qual era o ministério de Jeremias? O ministério de Jeremias era arrancar. Ah, você plantou? Pois eu estou arrancando o que tu plantou. Derrubar. Ah, você construiu? Pois eu vou meter o pé, eu vou derrubar o que tu construiu. E aí ele repete, né? Destruir e arruinar. Mas também, Jeremias, eu te constituo para edificar, para plantar. Então, meu irmão, o que nós vemos aqui? Muita gente hoje diz que tem chamado de Deus, mas eu te garanto uma coisa, não existe chamado de Deus com uma linhazinha só que você possa interpretar boa. Existe uma linha, aos nossos olhos humanos, má. Porque o que é justiça? É fazer ou é também desfazer? O Filho de Deus se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo. Jesus veio nos edificar. Jesus veio nos salvar. Ora, mas desfazer as obras do diabo não tem um confronto, não tem uma guerra? Ou será que os servos do diabo vão ficar de braços cruzados enquanto eu denuncio e desfaço as obras deles? Só um detalhe então aqui. Essa é a parte terrível, a parte ruim, na visão de alguns. E a edificação e o plantio é a parte boa. Muita gente hoje diz que tem ministério, mas está escolhendo o que fazer. E esquece que em todo ministério, realmente, Deus já te deu a parte ruim e te deu a parte boa. Na verdade, que todas as partes são boas. É a vontade de Deus. Mas tem coisa que soa mal. Jesus chegar no meio da rua e dizer, fariseus e escribas, vocês são os hipócritas. Jesus conta a parábola, ele chega, mestre, o Senhor assim está nos ofendendo com essa parábola. Aí Jesus diz assim, vocês também são servos do diabo. Essa é a parte boa? Quem quer isso? Quem está feliz com esse negócio? Todo mundo pregando a globalização, os pastores evangélicos, metodistas, presbiterianos, batistas e assembleianos, estão tudo aliançados com o capeta da política, com os servos do diabo, recebendo medalha de honra ao mérito, recebendo destaque, estão colocando até a bandeirinha brasileira lá dentro das suas igrejas, para dizer que são brasileiros, que se associam com a Constituição. Enquanto eles estão fazendo tudo isso, nós aqui estamos dizendo que qualquer hora vão tacar fogo na Constituição.
porque aquilo é só uma fachada. O sistema judiciário é o pior sistema hipócrita que as nações já montaram. Falsidade e pilantragem, aonde se compra a justiça por preço. E olha que eu conheço um bocado de advogado que diz assim: resolvo qualquer causa, é só ter dinheiro. Reduzo pena de 200 anos para 50, é só ter dinheiro. Condenados a 10 anos, eu tiro qualquer um da cadeia, é só ter dinheiro. Mas como que você faz isso? Saio comprando, meu amigo, desde o promotor até o juiz, até o presidente. Compro todo mundo tem seu preço. São o que os advogados dizem. E é esse o sistema que é louvado dentro das igrejas evangélicas. Porque se põe uma bandeira lá dentro é porque concordam. Ou será que eu aqui no alto desse morro sei disso e eles que andam com as cúpulas não sabem de nada? Então, meu irmão, presta atenção na convicção que Jeremias tem que ter para realizar esta obra. Ele tem que saber que o que ele vai levar é ruína, é destruição. Se ele vai arrancar, se ele vai derrubar, significa que ele vai arrancar o que alguém já plantou. Se ele vai derrubar, significa que ele vai derrubar o que alguém construiu. Ele está indo para a paz, ele está indo para um campo de paz ou para um campo de guerra? Então você tem que entender, o Evangelho nos descreve uma armadura, lembra na visão de Paulo? Ora, se uma armadura é proposta, é porque eu vou para um campo de paz ou eu vou para um campo de guerra? Então você tem que ter consciência do que é essa caminhada do Evangelho. Você tem que ter consciência do que é essa trilha. Porque, meu irmão, vai chegar uma hora, inclusive, que o martírio vai existir, porque o território brasileiro é praticamente um dos únicos onde sangue cristão não foi derramado. Vai chegar a hora de que as nossas cabeças terão que rolar e o nosso sangue vai ter que cair também no solo brasileiro. Por quê? Porque a grande tribulação é Deus cobrando o sangue dos cristãos do mundo inteiro. Não pode escapar nenhuma nação. Não vai escapar nenhuma. O Brasil vai se transformar num palco de martírio. E quem vai sobreviver lá? Quem aprender as lições de hoje. Quem aprende a lição hoje é que vai sobreviver lá. Quando baterem na tua porta e te levarem algemado. Ah, mas por que estão me prendendo? Não, porque você falou da outra religião. Esse vai ser o argumento. E se você não estiver preparado? Você vai dizer assim, não, você vai querer se defender. Quando você quiser se defender e afrouxar a palavra de Deus, o Espírito Santo bate asas e diz assim, tchau, covarde. Porque no segundo bloco do nosso seminário, nós vamos ver outras coisas mais sérias, sabe? Porque tem gente que não está se preparando. Deus não te deu, não existe chamado para plantar somente. Jesus só plantou? Se ele tivesse só plantado, ele não teria dito para o povo que os fariseus e os escribas eram hipócritas. Ele falou assim, ó, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas, os fariseus. Fazem o que eles falam, mas não anda conforme a obra deles. Porque eles falam, mas não fazem. Jesus falou, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês não têm por pai Abraão, vocês têm por pai o diabo. Jesus está plantando? Está plantando aos olhos de um, mas aos olhos de outros está arrancando, está destruindo tudo que a nação plantou. Quando Jesus começa a ter um rebanho imenso, eles dizem o quê? Ah, ele tem um rebanho imenso, desde a Galileia estão seguindo esse cara. Se nós não acabarmos com ele, logo, logo, tudo que nós temos, vamos perder. Ou seja, ele vai roubar tudo de nós, ele vai arrancar tudo de nós.
todo o privilégio, a reverência, os dízimos que a nação de Israel entregava lá na sinagoga, não iam entregar mais. Já tinha gente que já não entregava mais, estava dando ao ministério de Jesus. Então, meu irmão, para concluirmos, diz aqui, né? Terminamos aqui no verso 10, que diz: te constituo sobre os reinos. É uma posição muito grande, para arrancar, derrubar, destruir, arruinar, e também para edificar e para plantar. Então, todo chamado ministerial, é só você examinar, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Agora, para quem entende que fazer a vontade de Deus é glorioso, tudo é bom, seja o que nós consideramos bom ou ruim. Tá? Vamos dar uma paradinha então, daqui a pouquinho a gente volta.